Oi pessoal, tudo bem? Nesse sexto vídeo, a gente vai trabalhar aí com compartilhamento de dados entre os componentes. A gente viu que no vídeo anterior, a gente, embora esteja lidando aí com componentes no Angular, cada componente está isolado e não é legal trabalhar assim. Tá? A gente tem essa tela, onde eu tenho um formulário, eu tenho uma lista. Se a gente for analisar, na verdade a gente tem três componentes, né? Eu tenho um componente aqui que eu chamei de contato form, eu tenho um outro componente que é o meu contato list, e tem um componente que está agregando todos, que é o componente home. A gente vai chamar esse componente aqui, o home, de componente pai, e o contato form e o contato list de componentes filhos. Então, o meu problema é, né? Como eu faço aqui para adicionar e já ir atualizando, e a gente querer fazer outra operação de CRUD ou alterar, excluir aqui, né? Utilizando o formulário. Para a gente conseguir isso, a gente vai trabalhar com duas diretivas que o framework oferece para a gente, tá? Que é o @input e o @output. Eu já estou com o visual aberto e o projeto. Tá? Inclusive, num terminal aqui eu já deixei o projeto levantado, tá? Aqui. Então a gente vai começar a fazer essas alterações. O primeiro componente que a gente vai mexer vai ser no formulário, tá? No contato form. Então, abrindo aqui, ó, a nossa classe do contato form, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse método contato esse objeto contato, perdão, num @input. Então a gente vai colocar assim, @input, abre e fecha. Se o visual fazer o import, tudo bem, mas se não, é só a gente incluir o input aqui nesse pacote do core. Então a gente já está informando que esse objeto, eu tenho um componente aqui que a gente vai avisar, ou melhor, alimentar ele, compartilhar ele para os outros, né? Assim a gente consegue ter aí, reutilizar bastante código e deixar... Tá. Então, o que mais que a gente vai precisar fazer? Eu tenho um método aqui, que é o meu método salvar. Para métodos, a gente vai utilizar o @output. Eu vou escrever aqui, digitar melhor, @output. Eu vou dar um nome para esse método, pode ser save contato. Esse save contato a gente vai instanciar ele, esse event emitter aqui. E a única coisa que a gente vai precisar fazer, na verdade, aqui, ele não achou o output é aqui, ó. Então, instanciei ele, e agora não é mais aqui que trata o método, tá? A gente só tem a assinatura aqui do método e salva ele. A gente pode deixar assim mesmo. Então ele está vindo lá o form. Então, na verdade, esse daqui a gente vai copiar e passar ele para o componente pi. A gente vai colocar assim, this save contato, que é o meu output agora, ele vai emitir o form. E aqui também a gente não inicializa. E o meu contato service também não faz mais sentido eu ter ele aqui. Então tá lá, criei um @input, um @output. Como é que vai funcionar isso aqui agora para o componente pi enxergar e estar passando os valores e o método aqui? A gente vai abrir o home component.ts. Então percebam que o nosso home component está vazio. Aqui a gente vai ter que criar um contato, do tipo contato. E aqui a gente vai ter que também ter um método, melhor, um objeto de serviço, contato service.
E aqui sim a gente tem um método aí que implementa, né? Save contato. Ele passa aí no form, né? Eu tinha copiado lá. E já está aqui, ó. Esse form, ele é do tipo ngForm. Então eu tenho o objeto e tenho o método lá. E para finalizar, a gente precisa avisar no template do componente, do contato form, que eu vou passar lá para o contato que a gente acabou de criar, e o método. Save contato, que aqui também estou chamando de save contato. E aí a gente vai passar esse $image aí que ele consegue resolver o parâmetro. Tá? Vou salvar. Vamos ver se ele já atualizou aqui. Percebam que eu estou aqui aberto na parte de application para ver como é que está meu local storage. Então se eu criar um novo contato aqui, contato ele não deu a propriedade. Ah, sim, a gente não está instanciando o objeto aqui, né? Então é ainda em home component ts que a gente precisa fazer é instanciar o contato. O URL atualizando, vamos criar de novo um contato do pai. Como é que está no template do contato form? Ele está em save contato. Não, ele tem que estar no submit. Deixa eu arrumar isso daqui. Que vai chamar o @output é lá no componente pai. Arrumar o método submit do form aqui. Vamos colocar de novo contato do pai. Tá lá. Então, formulário nosso funcionando. Na verdade, a partir do pai. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com o componente aqui de listagem de contatos. Então, vou abrir o meu contato, a classe do contato list. Meu contato ele vai se transformar num @input. Vou colocar esse decorator aí. E também não tem sentido mais a gente fazer isso daqui, né? E nem isso daqui. Simplesmente isso. O componente ele só faz a listagem lá. Agora a gente volta no componente pai, que é o home. Vou criar na lógica uma rede de contatos aqui. Ele é um contato, ele é um array. E no init aqui a gente pode chamar. Então percebam que agora sim, né? O componente pai aqui que está responsável por estar informando os componentes e passando os objetos. Vou salvar, vou voltar aqui no template do HTML e informar no contato list que ele tem também um input chamado contatos. E quem que é o contatos? É o contatos que eu acabei de criar aqui. Tá? No começo parece ser confuso isso daqui, mas é sempre ideal a gente trabalhar com componentes dessa forma. A gente voltar aqui agora. Está passando na URL ali. Está atualizado. Mas o que a gente pode fazer agora é o seguinte, como eu tenho um componente pai, então a gente pode, na hora que está salvando o contato,
e a lista de contatos aqui, ó, a gente pode adicionar eu vou dar um push passando o contato. Vou salvar. Agora, se eu passar um contato da mãe, então tá lá. Os componentes agora estão trocando, né? Ou melhor, tá vindo aqui do formulário para a listagem. O que a gente poderia fazer é criar um método aqui para alterar e vir desse componente listagem para o componente formulário. Esse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.